Olá pessoal, continuando nosso curso de banco de dados. Hoje vamos falar sobre relacionamento entre tabelas. Vamos abordar nesse vídeo um resumo de onde nós já chegamos, relacionamento um para um, relacionamento um para muitos e como devemos utilizar chaves estrangeiras. Bom pessoal, como já vimos anteriormente, a estrutura fundamental do modelo relacional é a tabela. Vimos também que nos exemplos que praticamos, que as relações são constituídas por um ou mais atributos, que são os campos, que traduzem o tipo de dado que queremos armazenar. Cada linha que inserimos na tabela, nós chamamos de tupla ou registro. Nos últimos exemplos, inserimos dados de uma lista de desejos fictícia com o identificador de um nome. Um exemplo bem simples, certo? Então, resumindo, o modelo relacional implementa estruturas de dados organizadas em tabelas. E quais os principais componentes de uma tabela? Primeiro que nós podemos destacar é a entidade. Basicamente identifica o objeto de interesse do sistema e dizemos que ela tem vida própria, ou seja, é uma representação de algo do mundo real sobre o qual nós desejamos guardar informações. Outro componente são os atributos, que são características que identificam as entidades. Resgatando o último exemplo do último vídeo, a entidade lista de desejos foi representada por seu identificador, que nós chamamos de ID, e seu nome. Poderíamos pensar em vários outros atributos que uma lista pode ter, como categoria, prioridade, etc. E para trabalhar com essas tabelas, algumas restrições precisam ser impostas para evitar alguns aspectos indesejáveis, como repetição de informação, incapacidade de representar parte da informação e perda de informação. Já abordamos uma das restrições que foram as chaves, onde vimos na prática a criação das primary keys ou chaves primárias. Vamos falar agora sobre a restrição de integridade referencial. Essa é uma restrição que é especificada entre duas tabelas e é usada para manter a consistência entre as linhas, ou mais tecnicamente, tuplas de duas relações. Basicamente, a restrição de integridade referencial estabelece que uma tupla de uma tabela que se refere a outra tabela deve se referir a uma tupla existente naquela relação. Vamos pensar no seguinte exemplo. Se eu digo que uma lista de desejos deve possuir uma categoria, imagine que temos uma outra tabela que contém todas as categorias possíveis, nós podemos utilizar essa restrição para garantir que a nossa lista de desejos contenha somente registros que estão na tabela de categorias. Na prática, como é que nós podemos descrever essa relação? O recurso que utilizamos para isso são as chaves estrangeiras, que permite fazermos a referência a registros pertencentes de outras tabelas. Ou seja, é o campo ou conjunto de campos que compõem a chave primária de uma outra tabela. Vamos detalhar aqui dois tipos de relacionamentos. Relacionamento um para um e um para muitos. Relacionamento um para um são relacionamentos em que uma ocorrência de uma entidade A está associada no máximo a uma ocorrência em uma entidade B, e uma ocorrência da entidade B está associada no máximo a uma ocorrência da entidade A. No exemplo aqui, podemos afirmar que uma lista de desejos pode somente conter uma categoria vinculada a ela. Já relacionamentos um para muitos ocorrem com frequência em situações de negócio que precisamos representar. Neste outro exemplo, temos o seguinte: cada lista de desejos cadastrada possui vários produtos ligados a ela. Vamos ver aqui como ficaria isso tudo que falamos no código. Ainda utilizando aqui o cenário da lista de desejos, pessoal, nós vamos criar agora algumas outras tabelas para a gente aumentar um pouquinho aqui do nosso escopo e a gente conseguir representar os relacionamentos entre as entidades, correto? Então aqui a gente vai criar algumas outras tabelas, uma tabela de categoria, uma tabela de produto e uma tabela de itens. A tabela aqui a gente vai utilizar para armazenar os itens na nossa lista de desejo. Então, eu vou vir aqui e vou criar tabela a tabela, da mesma forma que a gente fez nas últimas aulas, tá? Criando a tabela de categoria. Vamos criar aqui uma tabela de produto
Basicamente, aqui ela tem o nome do produto, o valor, a tabela de categoria que a gente criou, ela tem o nome da categoria, correto? Então, já criamos aqui a tabela de categoria, vamos criar a tabela de produto, agora a tabela de itens. A tabela de itens, por enquanto, ela só tem a quantidade aqui. A gente vai incrementar ela aqui conforme a gente for implementando os relacionamentos. Então, por enquanto, ela só tem aqui a informação da quantidade. Vamos criar ela aqui. E aproveitando a tabela de lista de desejos, do mesmo exemplo das últimas aulas, vou criar aqui novamente. Então, atualizando aqui as nossas tabelas, todas estão criadas. Se a gente clicar aqui em cima de Public, que é o nosso esquema, olha que bacana. O Debeaver dá a opção para a gente visualizar um diagrama chamado entidade relacionamento. É um fluxograma que ajuda a gente a entender e visualizar melhor os relacionamentos que a gente tem entre as nossas entidades. Então, aqui a gente pode ver que as nossas tabelas que nós criamos agora, elas não têm relacionamento nenhum entre elas. Nós vamos trabalhar esses relacionamentos justamente com a chave estrangeira que a gente conversou agora há pouco. Então, vamos lá. Pelo relacionamento que a gente vai começar, pessoal, vai ser entre a tabela itens e produto. Onde a gente vai criar aqui uma restrição de chave estrangeira vinculando um produto a um item da nossa lista de desejos. O primeiro passo para a gente criar esse relacionamento é a gente colocar aqui na nossa tabela de itens o campo que vai fazer essa conexão. Então, nós vamos criar aqui um campo chamado produto ID. Vamos lá. Importante destacar aqui que a gente está criando aqui o produto ID o mesmo tipo da chave primária ID da tabela de produto, que é onde a gente vai fazer a vinculação, perfeito? Então, com o nosso campo criado aqui na tabela de itens, agora de fato a gente vai criar a restrição da chave estrangeira. Como é que a gente pode fazer isso? É com essa sintaxe aqui que a gente vai descrever agora. A gente vai criar a restrição com a palavra-chave constraint. Vamos dar aqui um nome para ela. Correto? Vamos utilizar agora a palavra-chave foreign key, que representa a nossa chave estrangeira. E vamos definir qual o campo aqui da nossa tabela de itens que a gente quer amarrar na tabela produtos. Então, aqui no caso dessa tabela, é o campo produto ID, que vai referenciar o campo ID na tabela produto. A gente pode falar para o banco de dados tabela produto, e que é o campo ID dessa tabela, correto? Então, pessoal, aqui a gente já conseguiu criar a nossa primeira relação e mais para frente a gente vai ver como é que vai ficar o resultado disso tudo. Agora a gente vai para a tabela aqui, lista de desejos, onde a gente vai vincular ela à tabela de categorias. Então, da mesma forma que a gente fez na tabela de itens, a gente vai criar aqui o campo que vai permitir a gente ligar ela a outra tabela. A gente vai chamar aqui, nesse caso, de categoria ID.
E agora vamos criar a restrição. Bacana, pessoal. Agora que a gente, até esse momento, falamos que nossa lista de desejos possui uma categoria que está vinculado à tabela de categoria. Agora nós vamos voltar aqui para a tabela de itens, pessoal, onde a gente vai criar outra restrição vinculando a tabela de itens agora à nossa lista de desejos. Dessa forma, nós vamos falar para o banco de dados que uma lista de desejo nossa pode conter vários itens que estão vinculados a vários produtos. Vamos criar aqui uma nova restrição. Antes disso, vamos criar aqui o campo. Agora, com o campo criado, nós vamos criar de fato a restrição. Bacana, então, pessoal. Nós criamos agora as nossas relações. Para a gente visualizar as relações agora, vou apagar aqui as tabelas que a gente já tinha criado e vou criar agora com as chaves estrangeiras. Vou atualizar aqui novamente o diagrama de entidade de relacionamento para a gente ver se deu certo a criação de todas as nossas chaves estrangeiras. E olha que bacana, pessoal. Agora, de forma gráfica, a gente consegue visualizar como é que ficaram esses relacionamentos que nós criamos. E nas próximas aulas, nós vamos inserir, modificar e deletar os registros nessas tabelas já com essas relações para a gente ter uma ideia melhor de como é que ficou a modelagem no nosso banco de dados.